Nós vamos ver um vídeo agora, eu peço para os irmãos apagar um pouquinho mais aqui. Nós estamos falando sobre fé e trabalho, integrar as duas coisas, não separar, né? Mas a nossa fé, aquilo que a gente acredita, aquilo que está registrado na Bíblia, influenciar também na nossa forma de trabalhar. Eu vou mostrar um vídeo aqui dando um exemplo do que é um cristão honrando a Deus e trabalhando. Independente da denominação da igreja, né, esse vídeo está dizendo que é um obreiro da Universal, que deu esse testemunho, é um quadro do Fantástico, talvez alguns viram, um quadro que chamava Chefe Secreto. Então o chefe se vestia de funcionário, entrava no meio dos funcionários para ver como eles trabalhavam. Se eles estavam fazendo corpo mole, né, estavam mentindo, estavam enganando. Então o chefe passava por uma transformação e aí ele entrava lá no meio, até para ele sentir também a dificuldade, né, do trabalhador. E em um dos quadros acontece isso que vocês vão ver agora e vai servir aí como ilustração da nossa mensagem, tá bom? Então preste bem atenção aí. Segunda-feira chegando, você ainda está no clima do fim de semana, bate aquela tentação de dar uma enrolada básica no trabalho amanhã? Cuidado, hein? Vai que tem um novato meio esquisito de olho em você. Hoje, outro executivo vai se disfarçar para descobrir o que acontece de verdade na empresa que ele comanda. Ele vai ser o novo chefe secreto. Vou ficar uma semana trabalhando na empresa, disfarçado. O Pedro vai ser caracterizado, já está deixando crescer a barba aí. Exatamente. Inclusive essa barba aqui é por conta disso. Pedro Stivali vai trabalhar em 4 setores diferentes, no papel de um funcionário recém-contratado, que está passando por um treinamento em várias unidades da empresa. Agora só faltam os últimos detalhes para Pedro Stivali ganhar uma nova identidade. Eu sou o Eduardo. Durante as gravações, nós vamos ser apresentados como uma equipe contratada para fazer um vídeo institucional da empresa. Aí que eu coloco a hora. Tá. Agora são. Não sei. Tá descarregado. Vamos inventar uma hora aí. 16 e 2 barra. Aí ele saiu 16 e 39. Como é que é? Inventa uma hora aí? Virou bagunça, chefe? Eu perguntei para ele, você sabe para que serve esse tempo? Não, não sei não. É que ele vai gerar um indicador de tempo de permanência do veículo dentro do terminal. É motivo da nossa reunião de gestão. Pedro, a impressão é que o funcionário está fazendo alguma coisa que pediram para ele fazer, mas ele não sabe bem para que serve, então está fazendo do jeito que ele pensa que deve ser feito. Acabei dormindo em cima da trans e acabei batendo numa estrutura. A trans é a transpaleteira, esse carrinho que a Drica pilota. Você dormiu e bateu no... O Pedro está rindo agora, mas na ocasião foi ele quem assinou a suspensão da Drica. Ela poderia ter atingido outro funcionário ou se machucado. A direção pensou até em demiti-la. Como é grande isso aqui, hein? O Marcos, líder de logística, vai orientar o trabalho do Eduardo, que hoje foi apresentado como um novato que veio da unidade de Manaus para fazer um treinamento. Você tem que mobilizar essa carga. Ó, já vai montando nos outros aí, colocando uma cunha para cada um desses. Você ficar dentro do container, no sol, travando o container, não é fácil não. Eduardo, vem cá. Ih, lá vem bronca. Ó, tem que sempre ficar ligado que às vezes você parece que disparou, mas não saiu o prego. Acabou o prego. Já pensou se a carga se solta durante a viagem e chega ao cliente danificada por causa de um erro do diretor da empresa? Mas o Marcos não tem o cargo de líder à toa. Ele estava de olho. Faz a troca do prego aí. A parte que ele tá tendo um pouco mais de dificuldade é a hora de montar. Onde ele fazia o travamento, onde ele posiciona a madeira, enfim. Ah, é?
Em 3 anos de empresa, o Marcos foi promovido 5 vezes. Hoje, ele comanda uma equipe de 37 pessoas. Tira essas madeiras daí, Matheus, por favor. Realmente é um líder nato. Ele dá exemplo, ele se preocupa com a vida das pessoas, ele sabe ensinar muito bem. Eu sempre falo para os meninos aqui no meu trabalho. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. O Marcos é evangélico. Divide a rotina entre o trabalho, os estudos, a família e uma ação social que ele coordena na igreja que frequenta. O trabalho, no caso de ação social, que faz é com ex-usuários de droga, entendeu? Uma história de vida assim maravilhosa. Ele é ex-usuário de droga e hoje em dia ele usa isso para tirar outras pessoas da droga. Realmente é um exemplo tanto de vida como profissional. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. É. Eu fico até emocionado em falar. Verdade. Eu tenho orgulho de trabalhar com você, cara. Pô, obrigado mesmo. O Marcos é ex-usuário de drogas. Hoje, ele participa de um projeto social que usa o futebol para tirar pessoas da dependência química. A empresa quer ajudar. Nós vamos a cada um mês patrocinar um churrasco para você. Vamos fornecer as camisas, né, os jogos de camisa para o pessoal jogar. O Marcos também ganhou uma viagem para Maresias, litoral de São Paulo. Foi uma experiência única, né? É sinal que a gente está atendendo a expectativa no caso da empresa. A gente está no caminho certo. Simples, né? Tudo que você for fazer, nós citamos esse versículo, esse texto na última ministração. Faça como para o Senhor, faça para Deus. Então essa é a lógica dele, né? Sempre que você for fazer alguma coisa, inclusive no trabalho, faça como para o Senhor. E quantas promoções eles tiveram, vocês viram aí? 5 em 3 anos. Então uma história de vida muito bonita, né? E alguém extremamente engajado, envolvido, ocupado com várias coisas. E é isso que nós estamos, ou que queremos passar nesses 4 domingos, da gente conseguir aliar a nossa fé à nossa forma de trabalhar. Infelizmente, né, eu disse isso também domingo passado, há muitas pessoas que se dizem cristãos, que conhecem a Deus e que enganam no trabalho, ficam mentindo, dormem na hora do serviço, ficam enrolando, coisas assim, né? Aí a pessoa pega, sai do serviço, coloca a roupa de crente, vem para a igreja, aleluia, glória a Deus, eis-me aqui, Senhor, eu te adoro, eu te amo. Desliga. São 2 coisas diferentes. Aí volta para o trabalho, tira a roupa, né, de cristão, coloca a roupa do trabalho, aqui a lei da selva, cada um por si, e esquece que existe Deus e que existe a palavra de Deus. Então nós queremos integrar as 2 coisas. Amém? E a gente vai ao longo dos domingos, né, citando mais exemplos, mas vamos seguir, né? Hoje nós vamos falar sobre o trabalho no princípio. Como era o trabalho quando Deus criou o homem, a mulher, as plantas, os animais, tudo, como era desde o início. Então vamos lá em Gênesis, primeiro livro lá da Bíblia, onde nós vamos ver Deus trabalhando desde o início. E hoje nós vamos ver assim os aspectos positivos do trabalho, ok? Então Gênesis capítulo 1, versos 31, depois o 2, vamos lá, versículo 1, 31 primeiro. A palavra de Deus diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Aí nós vamos para o capítulo 2, do versículo 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E agora o versículo 15,
palavra de Deus diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Só até aqui, vamos orar, que Deus nos dê graça. Amanhã já temos aí a segunda-feira de trabalho. Espero que você trabalhe totalmente diferente depois dessa ministração. Trabalhe com essa vontade, sabendo que Deus está te vendo e que você precisa realmente fazer o seu melhor para Deus, não para os homens, para Deus. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez pela tua presença aqui conosco. Obrigado, Deus, pelo trabalho, pelo serviço, por sermos úteis, por vivermos dentro de um propósito estabelecido pelo Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, porque a partir de amanhã já estamos de volta, trabalhando, servindo, executando as funções para a qual nós fomos contratados. Que o Senhor, Deus, possa mudar a nossa maneira de enxergar, mudar, Pai, as nossas vidas, o nosso caráter, tudo, Pai, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, para que através do nosso testemunho, do nosso trabalho, nós possamos glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Eu quero de novo colocar essa figurinha aí, porque essa figurinha resume o Evangelho. O Evangelho nos mostra, um fluxograma, nos mostra a criação, o início de tudo, lá em Gênesis. Então que Deus fez tudo muito bom, o homem e a mulher a partir do pó da terra, criou todas as coisas, criou o dia, a noite, sol, estrelas, tudo isso. E aí nós vemos em Gênesis, no capítulo 3, aí o ponto 2, que houve uma queda. O ser humano desobedece a Deus em uma das suas ordens, e aí acontece um caos, uma desordem generalizada em toda a criação. Em toda a criação a coisa fica bagunçada por causa do pecado, da afronta que foi feita a Deus, através da desobediência, e aí a partir da queda muda algumas coisas que eram na origem, no início de tudo. Então nós temos, por exemplo, o trabalho na criação antes do pecado e nós temos o trabalho depois do pecado. E aí nós temos na Bíblia o trabalhar de Deus, nós vemos o agir de Deus desde Gênesis, procurando redimir o homem. Em outras palavras, consertar a besteira que nós fizemos. Através do seu amor, do sacrifício de Cristo, então Deus vai trabalhando para transformar aquilo que é ruim em algo bom novamente. Isso termina nos céus, onde Deus criará um novo céu, uma nova terra, e não haverá mais pecado, não haverá mais cansaço, estresse do trabalho, dor de cabeça, e as coisas voltarão a ser perfeitas como era lá no jardim, no início, antes de tudo. Então, todas as áreas das nossas vidas, não só o trabalho, nós temos que olhar diante dessa perspectiva aí, desses 3 pontos aí. O Evangelho de Jesus Cristo deve afetar todas as áreas das nossas vidas, todas. E esse gráfico simples, esse fluxograma simples, explica muita coisa. Uma das coisas que a gente se pergunta muito, por que o mundo sofre? Por que há tantas tragédias? Por que há tanta corrupção? Por que existe tantas mortes? Resposta, número 2, queda. O ser humano é um ser caído, é um ser distante de Deus, um ser que não busca Deus. E se Deus é o autor da vida, quando nós nos afastamos dele, nós estamos escolhendo a morte. Se nós não queremos Deus, não adianta culpar Deus pelo jeito que a sociedade está. Então, muito do que a sociedade vive hoje é falta de Deus mesmo. É falta das pessoas se arrependerem, se voltarem novamente para Deus, para que aconteça uma nova vida, transformação, redenção. Então, eu mostrei essa figura domingo passado e mostrei essa ilustração, que é um pêndulo, onde o que nós estamos buscando? Um equilíbrio em Deus e na palavra de Deus. O desequilíbrio, que é o pêndulo oscilando, ele vai para 2 lados. Um deles são as pessoas que olham o trabalho como uma maldição. O trabalho é um castigo de Deus, é um fardo na minha vida, eu não aguento mais, o salário é injusto, é muito trânsito para chegar no serviço, então o trabalho é visto como uma maldição, um castigo. Quem olha assim está olhando apenas na perspectiva da queda, percebe? É como se você pegasse aquela lente, número 2, e olhasse o trabalho apenas dessa forma.
Uma outra fórmula, que é o pêndulo aí pendendo, né, para o outro lado, são pessoas que acham que o trabalho vai redimir a vida delas. Elas dizem, meu nome é trabalho. E elas acham que é o trabalho que vai dar segurança, é o trabalho que vai dar toda a prosperidade, é o trabalho que vai me garantir na hora que eu ficar enfermo. Enfim, o trabalho é visto como um ídolo. E todo ídolo exige sacrifício. A pessoa sacrifica a família, sacrifica o corpo, ela se arrebenta, porque a razão da vida dela é o trabalho. Termina o expediente, a pessoa não quer voltar para casa com a esposa, com os filhos ou com o marido, a pessoa quer continuar no escritório, na oficina, seja onde for, trabalhando, porque para ela o que dá sentido para a vida dela é o trabalho. Não é Deus, é o trabalho. O trabalho é a coisa mais importante na vida dela. Nós queremos encontrar um equilíbrio nisso. Não apenas olhar os aspectos positivos, que tem a ver com a criação, da forma como Deus criou, e não só ver os aspectos negativos, mas existem os dois. Hoje nós vamos falar mais sobre esse ponto aí, a criação, como era no início. Então nós vamos falar sobre os aspectos bons do trabalho, positivos do trabalho. Então essa é uma mensagem especialmente preparada para os pessimistas, para aqueles que veem o trabalho como uma maldição. Se você só olha o trabalho nesse aspecto negativo, então eu estou trazendo para você hoje uma mensagem positiva, né, dizendo dos aspectos bons do trabalho e que tem a ver aqui com a palavra de Deus. Então, para aqueles que sempre associam o trabalho, ou geralmente associam o trabalho, a murmuração, por exemplo, é para você a mensagem. Para você que olha e diz, olha, eu não recebo o que eu deveria, o meu salário é muito baixo, é injusto, e você sempre está reclamando. Você não consegue olhar e dizer, olha, eu poderia ganhar mais, mas o que eu estou recebendo vem de Deus, é o que eu tenho hoje, glória a Deus, e vamos, né? Vou me esforçar, vou estudar, vou me aperfeiçoar para eu poder ter uma condição melhor. Não, são pessoas que veem o trabalho como motivo de queixa, estão sempre se queixando. Pessoas que veem o trabalho como fardo, peso, castigo, maldição. Pessoas que veem o trabalho como obrigação e responsabilidade, nunca é um prazer. Ei, manhã, segunda, vou ter que acordar, tenho responsabilidade, tenho que sustentar a casa. Você não vê a pessoa dizendo assim, glória a Deus, segunda, vem em mim segunda-feira, né? Ninguém fala isso, né? Agora vocês gostaram, né? Ninguém fala. Ai, amanhã tem responsabilidade, tem que picar o cartão lá, acordar cedo. Oh céus, oh terra, maldita obrigação. Olha, tem alguns que falam isso, crente, maldita obrigação. Alguns olham o trabalho como um acidente. Falou trabalho, o cara pensa, acidente de trabalho. Na hora o cara já pensa, né? Ele olha lá para a empresa, vê aquele número lá, né? São 1.900 e não sei quantos dias sem acidente. O cara fala, amanhã sou eu. Ou é o chefe, né, que vai cair lá do 10º andar, né? Ver o trabalho aqui não é muito a nossa realidade, mas em cidades grandes, é o trânsito ruim, ai meu Deus do céu, de novo vou ter que enfrentar isso, 1 hora para chegar lá no local de trabalho, e alguns que vêm como aquela rotina enfadonha. É chato. É como lá o mito de Sísifo, lembra dos gregos? Parece que eu estou empurrando uma pedra lá da base da montanha até lá o topo da montanha. Aí, segunda-feira, chegou no topo, a pedra rola até lá embaixo, aí vem a terça. Eu pego aquela pedra pesada de novo, rolo até o topo. E parece uma coisa enfadonha, chata, que não leva a lugar nenhum, que não tem resultado, né? Então, se você se encontra aqui nesse slide, nesse quadro, né, de ser alguém muito pessimista em relação ao trabalho, espero que você saia daqui mais otimista, né, vendo o trabalho de uma maneira diferente. Bom, então nós vamos iniciar dizendo o quê? Primeira coisa, o nosso Deus é trabalhador. O nosso Deus é trabalhador. Está aqui, não está? Em Gênesis, 1º dia, 2º dia, 3º dia, ele vai trabalhando. E ele vai trabalhando. E aí a gente chega aqui, né, no versículo 31 do capítulo 1, e Deus viu que o que ele havia feito era muito bom. Era muito bom. A obra que ele havia realizado ficou muito bom. Nosso Deus trabalhou na criação. Gênesis 2:3. Jesus trabalhou na sua vida terrena. Além de pregar o evangelho, era carpinteiro
e a Bíblia está lá, alguém pode abrir para mim? João capítulo 5, versículo 17. João 5,17, eu vou pedir para alguém ficar em pé e ler bem alto. Vença aí a sua timidez, a sua vergonha. E lê com o mesmo ânimo que você vai trabalhar amanhã, segunda-feira, às 7 horas da manhã. João capítulo 5, versículo 17. Ô, gente. Amanhã eu tô de folga, né? Vamos lá, gente. João, rapidinho. Que eu não abri aqui, eu não sei o que está escrito. João capítulo 5, versículo 17. Eu sei o que está escrito, mas não vou falar. Vocês que vão ler. Vai lá, Benito, levanta aí. Então trabalha hoje. Já está trabalhando hoje lendo o versículo. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Amém. Então Jesus disse isso para aqueles que estavam perto. Meu Pai trabalha e eu também estou trabalhando. Então, Jesus, a Bíblia mostra que tinha momentos que ele não parava nem para almoçar, para comer, para descansar. Quando ele pegava um barco, ia para o outro lado, para outra margem, que os discípulos vão ter um tempo aqui de oração, descanso. Chegava lá do outro lado, uma multidão de gente querendo ser curada, querendo ouvir a mensagem. Aí o pessoal ficava acho que meio assim, manda embora, né? Manda embora esse povo aí, Jesus, que é a tua folga. Jesus falou, não. Meu Pai trabalha, eu tenho que trabalhar, eu vim para isso. Então, Jesus ia lá, ministrava, curava e continuava assim. Olha um outro texto da Bíblia. Deus trabalha pelo seu povo. Amém? Vocês não podem dar um amém agora? Deus trabalha por nós. Glória a Deus. Isaías 64, 4. Outra pessoa, acha aí rapidinho e lê pra gente. Pode ser uma mulher agora. Vamos dar folga para as mães. Hoje as mães estão de folga. Isaías 64, versículo 4. Isaías capítulo 64, versículo 4. Rapidinho, gente. Uma mãe aí ou uma mulher sem ser a mãe. Então vai. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento. Não é essa, amor. Ai, amor. Isaías 64, 4. Detalhe, está gravando o áudio, tá? Detalhe. Vai para a internet. Isaías 64, 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus ou não? Isso daqui era uma loucura. Por quê? Era uma loucura para os gregos, para os romanos, para qualquer um. Porque o que eles entendiam? Nós temos que fazer um monte de sacrifício, um monte de trabalho, nós trabalhamos para Deus. Agora o Deus da Bíblia, eles olham e dizem, nunca se ouviu falar, nunca ninguém percebeu, nunca ninguém ouviu de se dizer de um Deus, que é o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Então o nosso Deus trabalha. Só de olhar esse primeiro ponto, com certeza o trabalho não pode ser uma maldição. Se o nosso Deus é trabalhador, então, cuidado aí com as suas palavras na segunda-feira, tá bom? Vigia, vigia. Olha outra coisa, Adão era trabalhador. E eu imagino que Eva também, né? Adão e Eva. Olha lá, Adão recebeu uma tarefa, tá lá no versículo 15 de Gênesis 2. Qual era a tarefa? Cuidar da terra que ele recebeu, ele não ficou ocioso. Deus colocou ele no jardim do Éden e disse para ele, cuide e cultive a terra. Então a ordem para trabalhar é criacional. Vem de Deus e não é uma maldição. Estava lá no início, antes do pecado entrar. Antes do homem desobedecer, Deus estava trabalhando, Adão estava trabalhando, Eva estava trabalhando, e assim foi. E nós continuamos trabalhando, ou não é? Então, todo trabalho que é útil para a sociedade, se aquilo que você faz tem algum significado, tem algum proveito para a sociedade, é digno, não é um mal necessário. Não enxergue assim, meu trabalho é um mal necessário. Não, se é útil o que você faz, abençoa pessoas, coopera para que pessoas sejam atendidas em diversas áreas,
Então isso é digno, é de Deus, é bênção. E a gente tem que aprender, né, a falar sobre isso. Nós vimos também o seguinte, que os gregos eles tinham um pensamento. Trabalhador braçal era amaldiçoado por Deus, na cabeça dos gregos. E os filósofos, os que trabalhavam no escritório, vamos dizer assim, né, só com a mente, esses eram os privilegiados. Esse pensamento grego existe hoje, na nossa cultura ocidental. Discriminação. Nós discriminamos pessoas que trabalham com trabalhos manuais, muitas vezes trabalhos braçais. E a gente dá valor só para quem estudou mais, para quem está lá, né, um médico, um advogado, alguém, um cientista, a gente faz isso. Mas a Bíblia retrata qualquer trabalhador como digno, qualquer função, qualquer trabalho prestado como algo útil, importante na sociedade. Então não se sinta também menor por causa do seu trabalho ou desprezado, né? Infelizmente essa cultura grega veio até nós, mas nós queremos também nesses domingos mostrar qual é a cultura bíblica. O que a palavra de Deus mostra? Jesus era carpinteiro, né? Nós vemos aqui um Deus cuidando de um jardim, poderíamos dizer que Deus é jardineiro, porque Deus fez um jardim. Nós vemos Deus como oleiro, moldando vasos. Nós não vemos Deus em nenhum momento como cientista, como um intelectual, nós não vemos isso na Bíblia. Então nós precisamos olhar para a Bíblia, né, absorver isso e valorizar qualquer pessoa. É muito comum em faculdades, professores passam perto de alguém que está varrendo, de alguém que está trocando lixo, nem olhar, não fala nem bom dia, passa do lado assim e despreza. Não é comum isso? Dentro de ambientes assim, de você ignorar a pessoa, como se a pessoa fosse um nada, e o que ela está fazendo não tem valor nenhum. Então isso não pode acontecer na igreja, nas nossas vidas. Nós temos que ser diferente nisso. Desde do trabalhador lá, né, na nossa sociedade, que é o mais desprezado, até aquele que tem o mais conceituado, todos nós temos que tratar da mesma forma, igualmente, né, com dignidade, com respeito, dizendo, teu trabalho é digno, né, o teu trabalho produz algo para a sociedade, ajuda, né, as pessoas. E olha em Efésios 4:28, a Bíblia diz assim, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para que tenha com que repartir com quem estiver em necessidade. Olha que interessante esse versículo. Primeiro, os que furtam, de acordo com a Bíblia, eram pessoas que estão vivendo sem Deus. Então a pessoa está roubando. A partir do momento que se encontrou com Cristo, Paulo está dizendo o que em Efésios? Olha, a partir de agora, eu vou te ensinar algo que é espiritual. Trabalho. Quem furtava, não furte mais, trabalhe. Então o trabalho é algo espiritual, que glorifica a Deus. Nós vemos também que o trabalho tem um propósito que não é muito mencionado por nós, que é o quê? Ter para repartir com o outro. Na nossa cabeça, nós trabalhamos para ter. Eu trabalho para eu ter comida, para eu trocar de carro, para eu conquistar minha casa própria, para minha família, né? Nós nunca pensamos assim, pô, eu tenho dinheiro, Deus está me dando condição, mas isso é bênção, eu posso ajudar os outros. É muito difícil alguém que pensa dessa maneira. O cristão deve pensar assim. Então, você já pensou nisso? Ou você sempre pensa, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu. Meu bem-estar, para o meu conforto, para eu viajar, né? É difícil, a gente tem que começar a pensar assim. E isso significa que quanto mais Deus me dá, mais será cobrado no sentido de eu repartir. Lá em Tiago a Bíblia diz, olha, exorte os ricos deste século, repartam. Vocês que tiveram a graça de enriquecer, de, né, às vezes, acertar de um jeito que você ganha mais 5, 10 vezes mais que todo mundo. Será que Deus não tem um propósito nisso? Aí a pessoa que mais retém é o mais miserável, ganancioso, né? Então, para aqueles que enriqueceram, a orientação bíblica é o quê? Aprenda a repartir. Mas nós aqui somos ricos também. Dentro do contexto mundial, você poder ter uma Bíblia, por exemplo, a maior parte da população mundial não pode ter. Nunca teve acesso a um livro. Você ter um par de calçados, se você pegar o contexto do mundo, você é um rico, você é um privilegiado. Acabar aqui, você poder tomar um maravilhoso caldo, né, de mandioca com paleta, queijo parmesão, que não é barato, você é rico. A gente não pensa assim também. Então nós precisamos aprender a repartir, a pensar dessa forma.
Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 28, 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. E isso é maldição. Se nós como igreja, se eu e você, passarmos largo de quem está passando necessidade, dizer, não tem nada a ver com isso não, já estou ganhando tão pouco, já está uma luta lá em casa, eu não quero pobre do meu lado não. Isso é maldição. Isso é maldição, de acordo com a Bíblia. Então que nós não sejamos um povo assim, amém? Que nós possamos estar sensíveis, atentos, dentro das nossas condições, a atender também quem é necessitado. O Tim Keller, que é o pastor que escreveu o livro que eu estou usando aqui como base, né, que chama Fé e Trabalho, ele diz assim, tal é a sua dignidade que o trabalho não é o que você faz para viver, mas o que você vive para fazer. É diferente. Ele inverte as coisas. O que você vive para fazer. Ele diz também o seguinte, todo trabalho é reorganizar a matéria bruta da criação de Deus para o propósito da prosperidade humana. Todo mundo trabalha para a prosperidade da humanidade, para que haja melhoramento, né? Então nós reorganizamos a matéria-prima, aquilo que Deus criou, nós estruturamos isso no fim o quê? Para ajudar pessoas, para atender necessidades humanas. Outros aspectos além da questão do repartir. Positivos do trabalho. Primeiro, o trabalho nos assemelha ao Criador. Se Deus é trabalhador e eu estou trabalhando, eu estou me parecendo com Deus nesse sentido. Em quais sentidos? Primeiro, no sentido de propósito. O que eu faço tem um propósito? O que você faz no seu trabalho tem um propósito? Tem uma utilidade? Pessoas são beneficiadas? Sim. Então, igualzinho Deus. O que Deus fez? O sol, as estrelas, o jardim, tinha um propósito? Beneficiou gente? Beneficiou a criação? Deus criou os frutos, as plantas, disse ao homem, olha, se alimente. Tinha um propósito. Criou a noite, o dia, tinha estações do ano. Então, se existe isso, nós temos esse sentido de propósito. Olha, o que eu faço tem uma razão. Não é uma coisa assim que eu estou fazendo no vazio, que não leva a lugar nenhum. Uma outra coisa, no sentido de serviço. Jesus, ele veio para servir, não veio? A Bíblia diz em Marcos 10, 45 que ele veio para servir, não para ser servido. Então, a partir do momento que eu estou servindo alguém, eu estou me assemelhando a Jesus. Nesse sentido. E também no sentido de cuidado. Serviço tem a ver com cuidar de pessoas. Deus é um Deus cuidador e é um Deus mantenedor. Então, quando você, pai, mãe, né, é jovem, você trabalha, você está ajudando a cuidar da sua casa, da manutenção, do sustento, isso você se assemelha a Deus, porque Deus é assim. Deus é cuidador, Deus é mantenedor. Outro aspecto positivo antes dessa frase, né? Essa frase aqui eu acho muito legal, é do Martinho Lutero, que é um dos reformadores lá, que viveu no século XV, XVI, ele diz assim, o nosso trabalho é máscara de Deus, atrás da qual Deus se esconde, pois na verdade é Ele que faz tudo por nós. Quando Deus quer servir alguém, Ele usa pessoas e a sua vocação para fazer isso. Aleluia, que colocação maravilhosa. Deus usa os seus talentos, o teu serviço, o teu trabalho para abençoar o outro. É como se Deus tivesse escondido atrás de você, é isso que ele está dizendo. Deus usa pessoas como se fossem máscaras, né, para que a gente possa abençoar pessoas. Então, os reformadores, eu disse isso domingo passado, eles viam o trabalho não como obrigação, um fardo, eles viam como vocação, um chamado de Deus. Algo específico para o qual Deus me criou e que eu vou ser útil na sociedade e vou cooperar para a sua prosperidade, o seu crescimento e a sua transformação. É Deus, olha o que Martinho Lutero disse, não se parece com esse versículo? Filipenses 2,13, é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Às vezes a gente acha que a gente tem uma ideia, né? Não sei por que eu estou querendo fazer esse curso. Aí você fala, é minha ideia, né? Leia o que está escrito aí. Deus coloca tanto querer quanto realizar no seu coração. Eu queria ser tanto isso, eu acho tão bonito e não sei o quê. E você acha às vezes, né? E você ora e fala, Deus, é tua vontade, não é, confirma. E aquele negócio não sai da sua cabeça. E você fica naquela crise, mas não ganha muito dinheiro isso, né?
E aí, como que vai ser? Mas você sabe que é a tua vocação, que é aquilo para o qual Deus te chamou, mas você fica naquela crise, mas não tem muito status, ninguém reconhece, e fica naquilo. E aí você fica incomodado, enquanto você não exercer aquela vocação, aquela função na sociedade, você não vai descansar. Então encare o trabalho dessa forma, não como só um meio de ganhar dinheiro, só o sustento. Tem muita gente que tem um meio de ganhar dinheiro, tem sustento e está infeliz, porque está no lugar errado. Não tem vocação para aquilo. Não tem vocação para aquilo. O trabalho nos dá a oportunidade, então, da gente desenvolver os nossos talentos. Trabalho é vocação e, através dessas diferenças, é que a gente vê o quê? A beleza de Deus. Que coisa linda! Nós não somos todos iguais. Cada um tem uma habilidade, uma função na sociedade, um trabalho. Nós vemos a criatividade de Deus. Olha como Deus é criativo. Deus cria flores, não só de uma cor. Animais, não só de um jeito. E Deus cria trabalhadores de várias maneiras, com várias funções. E hoje a gente olha, por exemplo, o mercado de trabalho, cada vez parece que aparece uma profissão nova, né? Há um tempo atrás, quem ia prestar um vestibular tinha lá 10 opções. Hoje o cara tem 100, 200 opções. Por quê? Porque Deus é criativo. Deus é criativo. O ser humano tem um potencial de agir, de atuar em várias áreas. Trabalhos que nunca a gente ia imaginar que existiria, hoje existem. E Deus também mostra, através do nosso trabalho, a abrangência dele, que é atingir todas as pessoas. Ninguém aqui pode dizer, eu estou zerado, eu não tenho talento nenhum, eu não tenho nenhuma vocação, eu não tenho nenhum dom. Se você disser isso, você está chamando Deus de mentiroso. Porque todos nós fomos equipados por Deus de uma forma ou outra para exercer um tipo de serviço e de trabalho. O trabalho também tem um outro aspecto positivo, ele nos dá a oportunidade de descansar e ter senso de realização. Como assim, pastor? Se eu não produzo nada, se eu não trabalho, eu vou descansar do quê? O trabalho, ou melhor, o descanso é uma recompensa para quem trabalhou e chegou no final do dia e disse, pô, não é que ficou legal? Ficou bom, ficou bem feito. Vocês perceberam aqui no último versículo aqui, Gênesis 1:31, que Deus ele trabalha, chega no 6º dia, olhou, está tudo muito bom. O que aconteceu no 7º dia? A Bíblia diz que Deus descansou da obra que ele havia realizado. Então, quem quer descansar aqui? Primeiro tem que trabalhar, né? Sem trabalho, sem descanso. Então, o descanso é uma herança, uma bênção, uma recompensa, essa que é a melhor palavra, é uma recompensa do trabalho que eu fiz durante a semana, durante o mês, durante o ano. Olha o que Paulo diz, olha quantos versículos que a Bíblia fala sobre trabalho. A gente passa batido às vezes, né? 1 Tessalonicenses 4, 11 a 12. Preste atenção aí nesse aí, hein? Esforcem-se para ter uma vida tranquila, está na Bíblia. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. O apóstolo Paulo e os outros instruíam a igreja a respeito desse assunto, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Está na Bíblia, pode ir lá conferir. Em outras palavras, o trabalho é uma maneira de eu dar um bom testemunho e evangelizar, para que os de fora olhem e dizem, essa pessoa é trabalhadora, é decente, ela não está pendurada em ninguém. Não está pendurada em ninguém. Uma coisa é a gente receber uma ajuda vez por outra. Outra coisa é não querer trabalhar e viver na dependência de pessoas. Paulo chega a dizer assim, ó, em uma das suas cartas, quem não quer trabalhar, que não coma. Paulo fala isso. Manda esse ocioso aí passear. Manda embora. Por que Paulo está dando essa instrução aos Tessalonicenses? Porque tinha um povo na igreja que pensava assim, Jesus já está para voltar. Os sinais estão aí. Então é o seguinte, gente, vamos vender tudo, vão armar as redes aqui dentro da igreja, Jesus já está às portas. Por que não vão ficar trabalhando, perdendo tempo? Vão só aguardar a vinda do nosso Senhor. Aí, Paulo diz o que? Ó, vocês não sabem a hora, vocês não sabem o dia, os seus folgados. Vai trabalhar. Paulo está dizendo isso. Que conversa é essa agora? Vocês vão ficar esperando o Senhor em rede? Em berço esplêndido, né? Que conversa é essa? Então, tinha os irmãos na igreja fazendo isso já. Então, Paulo orienta dessa forma. E Paulo diz, ó, se esforcem. Então, já dá para ver aqui que o trabalho exige de nós também esforço. O trabalho, irmãos, traz alívio para os outros.
traz alívio para os outros. Quando nós trabalhamos, evita a dependência excessiva de outras pessoas, isso é um alívio. Se eu sou um jovem, estou na casa do meu pai e da minha mãe, eu estou trabalhando também, eu não estou levando um alívio, porque eu estou ajudando, levando dinheiro, podendo comprar minha roupa, vai sair com a namorada, não precisa... Ô pai, dá 50 aí, pô, né? Aí o pai, pô, 50, meu, ralei para ganhar 50, você tá, né? Eu lembro na época que eu saí, meu pai falava assim, eu dava 10 conto, falava assim, ó, dá 2 coca. Não, uma coca e um salgadinho, não tinha? E eu vi uns amigos meus, às vezes, que saia com 50, com 100, bebia a noite inteira, e batia o carro do pai, e não dava nada. O meu era 10 conto, e ensinou certo, né? Na época valia mais, né, 10 conto, né? Então, o que acontece? Se eu estou sendo pesado para as pessoas, isso é um péssimo testemunho. Crente que está toda hora na dependência dos outros, que não trabalha, nunca consegue parar no emprego, nada disso daí é ruim, mau testemunho. Vai sofrer todo mundo, sofre a esposa, sofre o marido, sofre os filhos, aí sofre os pais que tem que toda hora estar socorrendo, é um caos. O trabalho também, irmãos, nos ajuda a focar nas nossas vidas e deixar de cuidar da vida dos outros. Deixar de cuidar da vida alheia. É bíblico, está na Bíblia. Sabe aquelas pessoas que ficam no portão de casa, não tem o que fazer, não trabalham, não servem em nada e fica. Você viu a Joaninha, Mariazinha, o Ciclano, Beltrano, porque está acontecendo isso, sabe, aí não dá vontade, vai trabalhar, meu, só fica no portão aí fofocando e conversando. Tá lá, tá na Bíblia. Pois ouvimos que alguns de vocês, dentro da igreja, viu? Aqui, Paulo também, 2 Tessalonicenses, não está falando para não crente, está falando para os crentes. Ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Pessoa que não está fazendo nada vai caçar alguma coisa para fazer. E a primeira coisa é falar dos outros, da vida dos outros, né? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Esses tessalonicenses tomaram umas pancadas, né? Vocês estão vendo aí, né? Que os textos estão bastante aí, né? Então, provavelmente, estava acontecendo alguns problemas ali. O pessoal estava meio sossegado, ocioso, preguiçoso. Aí Paulo vai e começa a ministrar, né? Percebe também, irmãos, como que a espiritualidade nossa é prática? Não é um negócio assim só de ficar, mistério e tal, eu senti um negócio. Não, é dia a dia, meu. Espiritualidade nossa é pé no chão. Tem, né, a questão transcendental, né, coisa que a gente não entende, né, o agir de Deus. Tem isso, lógico, os milagres, sobrenatural, mas tem muito do dia a dia, de como eu me relaciono com as pessoas, de como eu sou patrão, de como eu sou empregado, de como eu trato a mulher, o filho, enfim, né? É muito prático. Então, olha lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Aqui tem uma sequência, né, de instruções a respeito do trabalho. Versículo 6 em diante. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem, olha o que ele está falando, de todo irmão que vive ociosamente, preguiçoso, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ansiosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente como o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. E aí Paulo diz, se alguém desobedecer ao que dissemos nessa carta, marquem-no. Marca essa pessoa, olha o que Paulo está dizendo. Marque essa pessoa e não se associe com ele, para que ele se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Ixi, tem uns textos meio fortes na Bíblia, né? Ô pastor, mas é isso mesmo que está escrito para a gente marcar o irmão e chegar junto mesmo e dizer, ó irmão, você repreendeu o irmão porque o irmão está na preguiça, não quer trabalhar. É isso que Paulo está dizendo.
Não é o que está escrito aqui na Bíblia? Né? Então, quantas histórias que eu já ouvi, por exemplo, de pastores. O pastor chega sempre na casa do irmão na hora do almoço. O irmão vem fazer uma visita, né? 12:30, né? Não avisou nada. Aí na segunda ele come na casa do irmão. Na terça ele pega, aparece lá, irmão, Deus falou no meu coração, eu estava orando, e Deus me deu um frenesi, um negócio assim, Deus mandou vir aqui. Aí o pastor fica lá, e fica, pô, não vai ser o almoço não, né? E vai. Aí na quarta ele vai na casa do outro. Pô, que isso? Então tem, né? Tem crentes, tem pastores, tem profetas, tem irmãos, né? Que gostam de viver. Tem pessoas que gostam de fazer da igreja o cabide de emprego. A pessoa não deu certo em lugar nenhum. Não parou em serviço nenhum. Aí chegou na igreja, quer ser obreiro, quer ser logo colocado na liderança, quer viver de tempo integral. Falou, irmão, nem lá fora você mostrou serviço, aqui dentro agora você quer se pendurar na igreja e viver de tempo integral? Os irmãos ralando, dando dízimo, oferta, e o cara ali só sugando. Então, né, essas coisas a gente tem que observar. Né, tem que observar. Então nós somos chamados o quê? A cuidar e cultivar. O cuidado, irmão, você tem que ter com o teu trabalho. É o quê? Protege, manutenção, né, eliminar o que é ruim, tirar as pragas, né? Cuidado, isso é cuidado. Cuidado com quem está ao seu lado, às vezes está com inveja, está querendo te complicar e te envolver em conversas erradas, enfim. Se Deus me deu, eu tenho que cuidar. O cuidado tem a ver com manutenção, mas Deus não para aí. Deus diz que nós temos que cultivar. O cultivar tem a ver com produção, com desenvolver e potencializar aquilo que Deus nos deu, ou seja, multiplicar aquilo que foi colocado nas nossas mãos. Então, nesse sentido, nós não somos nem guardas florestais. Sabe o que é o guarda florestal? O meu jardim está bonito, ninguém entra. Só que ele não põe a mão, fica ali, parado. 10 anos é o mesmo jardim. Não somos guarda florestal. Deus nos ensinou a cultivar, entrar no jardim e colocar a mão na terra. Nem nós somos pavimentadores do jardim. Tem gente que é tão preguiçoso que fala assim, ó, é o seguinte, meu trabalho está bom aqui, esse jardim está bonito, mas está dando muito trabalho. Cai folha para eu limpar, dá bicho, então eu já vou jogar logo um concreto em cima desse jardim aqui, já não para de dar trabalho. Nós não somos nenhum e nem outro. Nós temos que achar o meio termo aí. Nós temos que cuidar, mas não concretar. Eu cuido, mas eu tenho que cultivar e tenho que avançar. Né? Você é alguém que está acomodado no seu jardim? Ah, tá bom, essa meia dúzia de flor aqui, essa grama aqui. Vou pegar outra aqui. O microfone trabalhando demais. Som, amém. Amém. Então, cuide, né, daquilo que Deus te deu. Cuide e não fique também acomodado. Ah, tá bom, tô ganhando já 1.000, né? Às vezes eu ouço jovens falar isso. Ah, tô ganhando 1.000, já tá bom. Tá bom? E às vezes tá querendo casar. Você vai casar mesmo? Sério? Até aumentou o microfone aqui, né? Então, assim, sabe, a gente não é uma questão de ganância, é uma questão o quê? Eu quero crescer, quero aprender mais, né? Eu quero avançar. Mas, amém, nós vimos no domingo passado, o grau do nosso sucesso está nas mãos de Deus. É Deus que faz tudo. Deus promove quem Ele quer, a outros Ele rebaixa, se for o caso. O que nós temos que fazer é o quê? A nossa parte. Vou me esforçar, vou estudar mais, vou procurar conhecer mais do meu ofício, né? Vou ser alguém que vou ficar mais habilidoso. Não vou me contentar só em ser um trabalhador mediano. Pessoa que é mediana, qual que é a palavra usada para mediano? Medíocre. Medíocre. É assim que eu fiz sempre, é o jeito que eu aprendi, né? E aí outras pessoas vão passar na frente. Que nem esse rapaz que nós vimos. É líder, você viu, trabalha como se fosse para o Senhor, é alguém que tem uma história de vida, um exemplo. Ainda o cara tem obra social fora, vocês viram aí? Tem trabalho fora, ele trabalha bem dentro, trabalha bem fora, né? Alguém que não está acomodado. E se acha que o chefe não vê isso? A gente só fica orando para Deus, né? Aí eu não entendo, eu estou sendo perseguido. Você está perseguido nada. Tem um monte de gente melhor que você no serviço, você não, né? A gente tem que estocar. Eu vi muito isso no futebol, por exemplo. O cara não treinava, e eu era crente.
E aí ficava, o técnico tá me colocando na reserva. Eu falei, filho, você nem é reserva pra você estar. Você é ruim. Você não treina. E aí você viu o cara que não era crente, batendo falta lá depois do treino, dando 50 pique a mais do que, né? E também existem os exemplos bons. Meu irmão jogou num time que o cara tinha quase 40 anos, o zagueiro do time, crente. Acabava o treino, sabe o que ele fazia com a molecada? Que era crente? Ele falava, gente, seguinte, o treino acabou para eles. Nós somos cristãos, nós temos que dar testemunho. Nós vamos dar mais 10 pique aqui. Aí a molecada ficava meio assim, e o cara era o mais velho. Era o capitão do time. Nós vamos correr mais, nós vamos treinar mais que todo mundo, nós temos que dar exemplo. Não tinha, aí a molecada, mas estamos cansados, que cansado? Eu tenho 40 anos, vocês têm 20, vocês não vão... E aí ele tinha tanta autoridade, né, como capitão do time, o exemplo dele, que não tinha ninguém que contrariava. Aí a molecada ia lá e treinava com ele. Então a gente tem exemplos em todas as áreas, né, de trabalho. E o lugar de descanso. O lugar de descanso, que todo mundo espera, né? É importante, né? Então será que Deus ficou cansado, com olheira, depois do 6º dia? Que a gente olha esse texto aqui, e a gente fala assim, nossa, mas Deus cansa, né? Deus trabalhou 6 dias, aí no 7 ele teve que descansar. Será que Deus ficou com olheira e cansado? Resposta, não. Deus não se cansa. Nunca. Não se fadiga, né? A Bíblia diz. Por que então no 7º dia Deus separa para o homem descansar? Exatamente porque Deus estava ensinando para nós, Ele queria dar um exemplo, ensinando para nós a importância do descanso. Deus é espírito, Ele não se cansa, mas nós somos pó. Nós cansamos, nós nos estressamos, tem hora que você precisa de folga, nós precisamos recarregar as baterias. Então, isso daqui, o que a Bíblia está nos ensinando é o quê? Não adianta você ficar que nem um doido, trabalhando, nunca tira férias, aí fala até de boca cheia, né? Faz 10 anos que eu não saio de férias. Desculpa, azar é o seu. Você está escolhendo a pior parte. Sai, nem que for num lugar... Nós precisamos de descanso. Deus nos deu um exemplo. Jesus, quando encarnou e era homem, Jesus tinha momentos que se retirava com os discípulos, como eu disse aqui, para se alimentar, para orar, para ter um tempo com o Pai, né? Então não tente dar um de super-homem, não, o pastor falou agora que eu sou crente, eu trabalho para o Senhor, então, né, não tem mais folga, não tem nada, né? Não, descanse. E o pastor também descansa, viu, irmãos? Você vê eu aí às vezes descansando, correndo em algum lugar, eu descanso também, não fique escandalizado, eu não sou super-homem. Tem gente que às vezes olha o pastor, segunda-feira, o pastor está não sei aonde. Só que domingo eu estou trabalhando, né? Não só domingo, né? Mas um exemplo, né? Ver o pastor, sei lá, né, em alguma coisa, mas devia estar visitando, devia estar não sei o que e tal, mas cada um tem uma rotina, a gente tem que observar isso. E o pastor também precisa de descanso. Olha outra coisa lá, o descanso é para nós um teste de confiança. Você confia em Deus? Então você vai falar, não, eu posso parar hoje, 2 dias, porque é Deus que me sustenta. Não vai ser um dia que eu vou parar, já vou perder o emprego, vai acabar tudo na minha vida. É um teste de confiança. Tem gente que não descansa, parece espiritual, né? Trabalhador, mas na verdade é porque não confia em Deus. A pessoa acha que é na força dela, no trabalho dela, que ela vai avançar. E também é um teste de prioridades. Se eu nunca descanso, é sinal que Deus também não está em primeiro lugar na minha vida. Há um exemplo de 2 irmãs, Marta e Maria. Jesus chega para fazer uma visita na casa delas, e aí uma delas se assenta e começa a ouvir o mestre. E a outra está lá, lavando louça, varrendo a casa, que é a Marta, né? A Marta está toda atribulada e tudo. E aí Marta pega e começa a se incomodar com a situação. Fala, Jesus, dá para pedir para Maria, minha irmã, me dar uma ajuda? Aí Jesus olha para ela, para nossa surpresa, né? A Marta queria que Jesus desse uma dura, uma bronca em Maria. Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, ela escolheu a melhor parte. Quer me ouvir, quer se assentar aos meus pés. Então, nós não vamos ficar o tempo todo descansando. Mas existem muitos momentos que a gente tem que parar, orar, ir passear, né? Ir sair com os amigos, ir fazer um exercício físico. A gente precisa disso. E quando a gente trabalhar, não vai ser um peso. Nós vamos trabalhar descansando. Quem trabalha renovado, faz o que gosta, você trabalha para você... A gente até ouve as pessoas dizendo isso às vezes. Cara, eu faço esse trabalho, eu nem acredito que me pagam por isso. Me pagam ainda por isso. É o que eu amo fazer. É o que eu mais gosto de fazer e ainda estão me pagando. Né? Então,
Já pensou se a gente conseguisse trabalhar descansando? Como é isso? Em Deus, né? Tendo esse equilíbrio em Deus. Então que Deus nos ajude, né? A não ser totalmente só Marta, né? Trabalhar assim como se fosse um peso e também não ficar só descansando em rede, né? E achar que agora é só ficar o dia inteiro no quarto orando, né? Nós precisamos trabalhar assim. Então aí está o resumo da ópera, tá? De tudo que nós falamos. O trabalho nos assemelha ao Criador. O trabalho nos dá a oportunidade de a gente colocar em prática os nossos talentos, aquilo que Deus nos deu. O trabalho nos dá a oportunidade de descansar também, é a recompensa, e dá um senso de realização. Como Deus dizia, ficou bom, que bom, eu fui útil, eu ajudei uma pessoa, eu consegui repartir. O trabalho alivia a vida dos outros, não só a minha, mas alivia a vida dos outros também. E o trabalho me ajuda a focar, né, na minha vida. Aí eu cuidar da minha vida e parar de olhar a vida dos outros, a vida alheia, né, e viver dessa forma com Deus. Amém? Esses são os aspectos positivos do trabalho, algumas coisas que eu consegui enxergar. Semana que vem são os negativos, né? Porque existem também o cansaço, o estresse, outras coisas que a gente vai falar no domingo que vem, tá bom? Então eu queria que você tivesse um tempo agora com Deus, nós já vamos para a ceia, e você assim, orasse a Deus, né? E se você principalmente tem esse conceito de que é um peso, uma maldição, não é bíblico. Fala assim, me perdoe, é hoje onde eu estou, o ofício que eu tenho, né? Nós falamos também no domingo passado que as mulheres que trabalham no lar também servem, fazem muito, têm um trabalho importantíssimo, precisam ser muito valorizadas também. Então, coloque sua vida aí diante do Senhor, amém? Você que talvez esteja procurando um emprego também, fale, Senhor, me abençoa, me ajuda, que eu possa servir ao Senhor, glorificar o Senhor com a minha vida, né, com o meu trabalho, amém? Podem orar, irmãos, tem esse tempo aí, a gente já faz desse tempo um tempo de confissão também, de arrependimento, que você possa ir trabalhar amanhã feliz, né, mais contente, alegre, dizendo, Deus, obrigado, Deus, porque eu tenho trabalho. Tem tanta gente hoje no Brasil sem trabalho, desempregado, sofrendo, né? E a gente, os que estão trabalhando, é presente de Deus, é bênção de Deus.